Sistemas baseados em regras de produção. Bom dia, amigas. Bom dia, amigos. Olá, eu sou John Gates, ou João Portões, como prefiro ser chamado. No maravilhoso ano de 1951, defendi meu doutorado em lógica e comecei a trabalhar no que viria a se tornar inteligência artificial. Acreditem-me quando eu digo que muita água já passou por esse rio. Vocês devem estar se perguntando agora o que é um sistema baseado em regras. Bom, é um sistema que usa regras e fatos para representar o conhecimento humano, geralmente numa área específica, associando-os a uma máquina de inferência para processar consultas. Na língua inglesa, esse tipo de sistema é conhecido como Rule-Based Systems, ou Production Systems, ou Expert Systems. Eu sei que vocês devem estar pensando que um sistema como esse, na área jurídica ou médica, em Java ou Python, levaria a infinitos ifs e elses, mas não é bem assim. Minhas caras amigas e amigos, estamos falando de algo que vai além de um conjunto infinito de estruturas do tipo case ou se então se não. Como se constroem sistemas baseados em regras, afinal? De uma forma bem mais fácil do que parece à primeira vista. Pega-se uma máquina de inferência, como Druze, que é do mundo Java e voltada para a área corporativa, ou Prolog, mais usado em ambientes acadêmicos. Em Druze, uma regra é definida da seguinte forma: nome da regra, atributos da regra, seção quando condição, seção então ação. Ou seja, quando uma dada condição é satisfeita, faça isso. Vejamos agora um pequeno exemplo de regras em Druze. Essas regras criam uma lista de tipos de pessoa de acordo com a idade e o tipo de queijo que cada pessoa gosta. Nesse exemplo em Prolog temos fatos, likes e regra, friends. Num fato temos um predicado e seus argumentos. Numa regra temos a primeira parte, chamada head, com variáveis envolvidas, e no body temos a definição da regra propriamente dita. No exemplo podemos perguntar, John é amigo de Jane? A resposta será sim. E como tudo isso começou? Vocês devem estar se perguntando. Bom, deixa eu falar umas coisinhas para vocês. Nós, pesquisadores, percebemos que os computadores, além de manipular bem números, podem manipular símbolos. Desta intuição surgiu a ideia de tentar simular a mente humana. O ano era 1955. Alan Newell, futuro ganhador do prêmio Turing, e Herbert Simon, futuro ganhador do Nobel, criaram Logic Theorist. Eles conseguiram, usando este sistema, provar 38 dos 52 teoremas do livro Principia Mathematica, além de achar novas provas ou provas mais elegantes para alguns teoremas. A partir de então, se começa a pensar que máquinas podem conter mentes. Chega 1956 e uma conferência que se tornaria seminal na nossa área acontece, a Conferência de Dartmouth, organizada por Marvin Minsky, John McAfee, Claude Shannon e Nathan Rochester. Nesse encontro, nossa área foi batizada de Inteligência Artificial. A empolgação para o futuro da área era tão grande que na chamada da conferência havia a seguinte frase: qualquer aspecto do aprender ou da inteligência pode ser descrito em um nível tão grande de detalhes ao ponto que uma máquina pode simulá-lo. Aqui temos os principais pesquisadores que estiveram na conferência de Dartmouth: Marvin Minsky, John McAfee, Claude Shannon, Nathan Rochester, Ray Solomon, Oliver Selfridge, Trenchard Moore, Arthur Samuel, Herbert Simon, Alan Newell. Da Conferência de Dartmouth, em 1956, saiu a aspiração em construir uma inteligência artificial universal, ou seja, que seria capaz de saber de tudo. No fim dos anos 1950, pesquisadores começaram a experimentar com o uso de computadores para emular o processo decisório humano. Um exemplo desse esforço foi na área médica,
onde se criou sistemas para diagnóstico que usavam exames laboratoriais e sintomas dos pacientes como entrada e geravam um diagnóstico como saída. Esses sistemas são considerados as primeiras formas de sistemas especialistas, que é o nosso assunto hoje. Os pesquisadores envolvidos nesses primeiros esforços perceberam significantes limitações nos métodos disponíveis, então, como fluxograma, reconhecimento de padrões estatísticos e teoria da probabilidade. O resumo da história é que os primeiros esforços para replicar a capacidade de decidir do ser humano encontraram limitações, o que foi motivação para buscar outros métodos para desenvolver esse tipo de sistema. Olhando para os primeiros sistemas baseados em regras de produção ou especialistas, encontramos a estrutura, um problema relacionado a um conhecimento, chegando a uma resposta, que é até hoje a essência ou elemento fundamental desse tipo de sistema. Vejamos agora um cenário de problema para um sistema especialista. Um estudo envolvendo 87 consultórios de médicos da família, Peterson et al., 1956, revelou que antibióticos de qualquer tipo eram dados para pacientes com infecção respiratória por 67% dos médicos, enquanto apenas 33% dos médicos tentavam distinguir entre prescrever uma medicação antiviral ou antibacteriana. Do problema que acabamos de apresentar, surgiu uma pesquisa que resultou num sistema chamado MySim ou MySim. Temos aqui uma arquitetura de sistema que já é um pouco familiar para a gente. Temos a máquina de inferência e a base de conhecimento, que formam o coração do sistema. O profissional médico alimenta a base de conhecimento e o paciente, numa outra interface, faz perguntas ao sistema e recebe respostas. Curiosidade: o nome desse sistema, MySim, derivou dos mesmos antibióticos tipicamente prescritos, uma vez que muitos antibióticos contêm o sufixo mycin na língua inglesa. O sistema MySim também foi utilizado para o diagnóstico de doenças da coagulação sanguínea. Chegamos agora a esse diagrama que mostra uma arquitetura genérica de um sistema especialista. As principais novidades técnicas trazidas com eles foram ter fatos do mundo observado e regras lógicas que regulam os processos nesse mesmo mundo. Esse conhecimento especialista é usado por uma máquina de inferência que é capaz de verificar inconsistências nas informações de entrada, como também inferir novas informações a partir daquilo que foi explicitamente ensinado a ela. Agora temos a arquitetura do MySim, em mais detalhes. Ela consiste em um módulo que permite adicionar ou editar regras baseadas no conhecimento de especialistas. Um outro módulo que lida com a interação com o usuário para receber as informações sobre o caso a ser avaliado. O Problem Solver teria a mesma função da máquina de inferência na estrutura genérica e retornaria o resultado esperado. Também há o módulo Explanation Subsystem, que receberia os resultados do Problem Solver e realizaria um processamento extra para dar detalhes de como chegou a aquele resultado. E afinal, quando podemos utilizar sistemas baseados em regras de produção? Bom, é possível ter muitas aplicações, mas deve ser possível expressar o conhecimento através de regras e o domínio do problema deve ser específico. Outros exemplos que valem a pena mencionar de sistemas especialistas são Dendral, cujo propósito é encontrar estruturas moleculares orgânicas e que foi escrito na linguagem Lisp, como o nosso MySim. Gates, que foi um sistema especialista baseado em regras e que servia para fazer a alocação dos portões de embarque e desembarque para voos no JFK, na década de 90.
foi escrito em Prolog. Por último, temos um exemplo de sistema para auxiliar no diagnóstico de cardiomiopatia dilatada, atualmente o mais utilizado em sua área, e que foi escrito em CLITS, uma ferramenta feita para auxiliar o desenvolvimento de sistemas especialistas escrita em engenharia do conhecimento versus sistemas baseados em regras de produção. A comparação de engenharia do conhecimento com os sistemas baseados em regras de produção é equivalente a compararmos um processo a uma técnica. Enquanto a engenharia do conhecimento foca na análise de todo o processo de desenvolvimento, levando em consideração ferramentas, métodos e técnicas usadas, os sistemas baseados em regras de produção representam apenas uma. A comparação com representação do conhecimento também não é direta, como podemos ver na figura a seguir. A técnica de regras de produção é apenas uma das possibilidades dentre várias que existem no ramo de representação do conhecimento. Podemos nos perguntar se é melhor usar uma técnica de aprendizagem de máquina ou regras de produção para um dado problema. A resposta é que não existe a melhor técnica, e tudo depende do caso. A seguir, temos algumas perguntas que nos indicam quando usar aprendizagem de máquina ou sistemas baseados em regras de produção. Caso a resposta seja positiva, no caso da primeira pergunta, usa-se aprendizagem de máquina. Na segunda pergunta, temos um cenário que é favorável para sistemas baseados em regras. Na terceira, também favorável a sistemas baseados em regras, porque normalmente é mais fácil e rápido de implementar. Por fim, temos um cenário favorável à aprendizagem de máquina. O quarto cenário é favorável à aprendizagem de máquina, uma vez que as regras mudando podem causar inconsistências e dificuldade de manutenção do sistema. Pessoal, aqui é o fim. Hoje vimos o que são sistemas baseados em regras, como e por que eles surgiram, como são arquitetados e como podemos construí-los. Analisamos alguns exemplos desse tipo de sistema e finalmente vimos juntos quando usar este tipo de técnica ou outra como redes neurais. Amigos, espero que vocês tenham gostado dessa breve apresentação do tema. Mas acho que está na hora de vocês conhecerem quem está por trás dessa animação. Venham comigo! Opa, e aí galera, Gabriel aqui. Oi pessoal, eu me chamo Júlia. Oi, eu sou o João Gates. Ops, já ia esquecendo meu próprio nome. Essa voz é conhecida por vocês, mas eu sou o Nico. Agora que já fomos apresentados, que tal vocês nos conhecerem um pouco melhor? Nós somos alunos do programa de pós-graduação do Centro de Informática da UFPE. Usamos esse tema para compor a avaliação da disciplina de Introdução aos Agentes Inteligentes. Vocês devem estar se perguntando o que cada um fez nessa história. O Gabriel ficou responsável pelo conteúdos e afins. O Nico na parte de roteirização. E a Júlia pela parte da produção e das ferramentas de vídeo. Mas não pense que cada um fez isso sozinho, não. Apesar de a gente ter um responsável para cada área, cada um revisou e colaborou ativamente no trabalho do outro. De forma que a gente teve um trabalho colaborativo, realmente um trabalho em equipe. Obrigado. Obrigada. Obrigado, pessoal.